primeira pergunta, professor. Como é que você vê as condições de produção de conhecimento em publicidade hoje, no cenário de Brasil se desenvolvendo e, enfim? Na verdade, a gente está com um problema específico na publicidade, que é a transformação da área, né, eu acho. A questão não está nem tanto assim, vamos dizer, na disponibilidade de recursos. Eu acho que sim, eu, por exemplo, sou cria de uma fase em que teve uma disponibilidade muito maior, muito específica. A quantidade de bolsa de mestrado, de doutorado, com o que eu convivi era muito maior do que havia pouco tempo antes, por exemplo. Tá? Então, assim, condição, vamos dizer, econômica de produção, eu diria até que em parte melhorou. O que a gente tem, assim, talvez mais específico, de problema mais específico, é a própria área, que é muito confusa, eu acho. Ela herdou muita coisa de um positivismo americano, herdou muito da forma de agir, de ver, etc., e que mistura muito um tipo de conhecimento que é gerado, assim, orientado para gerar carreira no setor privado para aqueles que produzem esse conhecimento. Então, se o sujeito faz um livro, por exemplo, querendo vender palestra, querendo vender consultoria, então os livros normalmente solucionam as coisas. É engraçado, os livros não são muitas vezes eles não são muito analíticos. Eles, na verdade, dizem, olha, eu arrumei um bizu aqui que resolve tudo que você precisa, etc. E aí, um dos problemas na nossa área forte tem a ver com a aceitação da própria área dentro da academia, que já tinha um problema clássico específico, que era uma ideia de que a gente, de alguma maneira, é uma parte do mal do mundo, né? Quer dizer, a publicidade, digamos, ela traz muito do que outras áreas das humanidades criticam, né? E que alguns de nós solucionam através de outros, de partes dessas mesmas humanidades. Então, por exemplo, sei lá, no meu caso, de alguma maneira, eu sou crítico de Marx, mas não pelo viés, assim, vamos dizer, da luta de classes ou de haver algum problema da infraestrutura influenciar a superestrutura. Eu sou crítico de Marx mais pelo eixo do trabalho em si, da minha área de trabalho em si, por exemplo, a questão dele não superar o homem econômico, etc. Mas o que acontece? Boa parte da academia até hoje é muito marxista, por exemplo. E aí a gente tem um problema também de aceitação muito forte do próprio conhecimento produzido por nós, né? Enfim, dentro desse contexto, olha, de alguma maneira eu acho, por exemplo, a retórica é irretirável. Daí acho preferível distribuir as armas, né? Você não consegue fazer jamais que as pessoas deixem de tentar convencer, influenciar, produzir poder com o discurso. Eu sou mais favorável a gente distribuir as armas, vacinar as pessoas. Mas uma das grandes críticas que a gente vive, uma questão de legitimação nossa na área, tem a ver com essa coisa de que a gente, de alguma maneira, estuda aquilo que outros querem retirar. Muita gente quer eliminar o poder da sociedade, quer eliminar o jogo de poder da comunicação, pelo menos fazer ele arrefecer, vamos dizer assim. E aí fica curiosa, né? Quer dizer, a gente acaba sendo aqueles caras que dão uma contramão, de certa maneira, dentro da academia, né? Então, assim, eu diria que talvez o principal problema não seja tanto... Existe um problema material, sim, mas ele está menor hoje do que já foi. O problema hoje talvez tenha a ver mais com um tipo de exigência de modo de produção e que está muito ligado à forma do mercado privado, que é curioso, né? O mercado privado em si investe muito pouco em pesquisa no Brasil, as universidades privadas, as empresas, mas de alguma maneira, assim, está chegando algum recurso para nós, mas ele está chegando com uma lógica de exigência do mercado privado que não tolera muito, por exemplo, assim, pesquisa de longo prazo, pesquisa mais básica. Ele quer resultados, ele quer, né? Então a lógica de produção que está chegando para a gente, ela tem um pouco isso. A gente tem que responder meio que imediatamente, tem que quantificar, produzir quantitativamente o tempo todo para justificar o recurso que a gente está recebendo. Essa é a resposta mais longa, as outras vão ser menores e tal, tá? Enfim. Fala aí, manda a próxima. Falando mais de Brasil, você acha que essas condições, esse investimento privado que chega, de alguma maneira,
é diferenciado de acordo com a região? Quer dizer, uma região é mais favorecida do que outra e, enfim, como é que você vê essa diferenciação? Sim, existe um problema clássico que é mais ou menos assim. A tradição da criação de pós-graduações, a tradição de você ter professores considerados referência, eméritos, etc., era muito concentrada no Sudeste. Então você, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro a gente está com 5 programas de pós-graduação estrito sensu, quer dizer, com mestrado e doutorado em comunicação, numa única região metropolitana, o que é meio que tem um caráter muito complicado, porque de alguma maneira você não vai empregar essa quantidade de doutor lá. A gente brincava sempre que daqui a pouco vai ter doutor dirigindo táxi por lá, né? Vai pegar o turista, vai falar em alemão, comentar o trabalho de Nietzsche, etc., né? Enfim. Mas, e aí o que é que acontece? Exatamente o que está acontecendo comigo, por exemplo, tem um processo de exportação desses doutores, né? Centros que não tinham tradição, onde você ainda não tem muitos doutores formados ou não tem pós-graduação ainda, vão recebendo aqueles que querem migrar. Mas por conta disso você tem um problema de assimetria, que é, os programas mais antigos, eles normalmente têm linhas de financiamento já estruturadas, eles têm mais renome, né, pesquisadores com mais renome, eles têm estruturas já consolidadas, etc., de produção, que às vezes cria um certo ciclo vicioso, que enfim faz com que o dinheiro chegue mais nesses lugares, etc., que faz com que os interessados em excelência vão tentar se formar nesses lugares. E aí um problema que acaba acontecendo é que tem um processo meio intrínseco, assim, meio autoalimentado de permanência da força nesses centros. Aí o governo já tentou quebrar um pouco isso, assim, por exemplo, existia um certo privilegiamento de outros lugares na hora de receber uma verba, na hora de distribuir a verba de pesquisa. Já houve época, por exemplo, em que aqui havia uma certa prioridade para Norte e Nordeste, mas o Nordeste já está começando a perder isso por conta da quantidade de programas de pós-graduação que está fazendo, né? E já se considera, está começando a ficar estruturado, a verba, essa diferenciação já está indo mais para Norte e Centro-Oeste do que para o Nordeste, por exemplo. Quando há 10 anos atrás quase você estava ainda na UFF, na UFRJ, quais eram as condições de produção de conhecimento propriamente dito que você presenciou ou participou propriamente? Não, pois é, como eu falei no início aqui, eu presenciei uma espécie de mudança de paradigma. Foi uma época em que o Rio de Janeiro tinha passado, até aquele momento ele tinha um programa de pós-graduação. E de repente, no final da década de 2000, no final da década de 1990, início da década de 2000, pipocaram outros 2, depois teve o terceiro, enfim. E naquele momento começou a haver essa irrigação de verba, irrigação de bolsa, um processo progressivo. Antigamente era comum as pessoas fazerem essas pós-graduações sem bolsa. Passou a integralizar a bolsa, todo mundo tinha bolsa, né? Passou a haver esse processo passou a ter verba para pesquisa específica, algumas coisas assim. Agora, tinha sempre uma discussão, porque começou também a vir uma demanda assim, então vocês têm que ter resultados para justificar isso. E aí teve esse problema como é que a gente quantifica esses resultados, que é uma parte, acho, do drama que a gente está vivendo hoje, é o fato de, justamente, você não ser fácil ter um critério, digamos, qualitativo, e aí se recorre muito ao critério quantitativo. E o critério quantitativo, ele acaba premiando pessoas que fazem, por exemplo, sei lá, tipo da pessoa que ela modifica ligeiramente um artigo e publica como se fosse outro. E faz isso várias vezes por ano, sei lá. E bota um artigo de um meio para o outro, o mesmo artigo, e diz, bom, ele é inédito em outro meio. Então as pessoas que têm a habilidade de gerar esses números, elas acabam também sendo privilegiadas na hora de receber os recursos, na hora de receber, enfim, e não entender até recursos não só como dinheiro, existem outros aspectos nisso. Agora falando de Pernambuco e mais especificamente da UFPE, 2 perguntas, na verdade. Você acha importante que a produção de conhecimento seja divulgada, seja
E como é que a UFPE faz essa divulgação, se acontece? Olha, bom, como eu te falei, esse processo está incipiente, né? Está assim, em andamento. Existe divulgação, existe discussão sobre essa divulgação. Então, assim, a gente tem uma revista na pós-graduação, já se discutiu muito a questão de se fazer outras revistas. Por quê? A revista da pós-graduação, ela é bem genérica, ela, como a própria pós-graduação, ela contempla um pouco que todas as possibilidades, quer contemplar tudo que se discute em pós-graduação, né? Que envolve muito mais gente, muito mais discussão em torno de interesses aí do jornalismo, interesses da teoria geral da comunicação, interesses, enfim. Se você for ver o que está publicado na revista, grosso modo está muito mais nessas direções, né, do que, por exemplo, apontado para a nossa área, né? A gente faz algum tipo de evento e coisa assim. Agora, tem discussões enormes sobre estratégias de divulgação do conhecimento, estratégias de fazer o conhecimento chegar à sociedade, porque a revista acadêmica, ela acaba... Quem vai ler isso são acadêmicos de outras instituições na prática, né? Se é que vai ser assim. Eventualmente, com sorte, alguém vai usar numa aula, algum artigo ali. Tá? Mas, por exemplo, o pessoal da informática aqui, até muitas vezes é criticado por isso, mas tem um ideal da ideia de fazer a esteira do conhecimento para a sociedade, meio que, por exemplo, estruturando negócios, estruturando empresas, né? Incubando empresas que vão para a sociedade aplicar. Né, incubando, fazendo os alunos, né, de alguma maneira. Então, assim, eu acho que a gente também, na comunicação, e isso é uma coisa que ainda está muito começando, mas a gente tem muito que aprender com os outros setores aqui. Até para, assim, essa questão do próprio desenho do nosso mercado de trabalho, se a gente for pensar no mercado de vocês como agência só, a gente está errado, eu acho. Entendeu? Enfim, a gente tem uma ideia que eu acho importante, essa ideia de estimular vocês a criarem o mercado, inventar os trabalhos, entendeu? Um pouco isso. Né? Então, acho que tem esse problema, a ideia da divulgação é um pouco mais ampla também do que só o problema dos veículos clássicos institucionais, sei lá. O que é que tu acha da qualidade, organização e o respaldo que esses artigos têm? Respaldo, tu já comentou um pouco que na revista, quando é publicado, quem lê são os acadêmicos de outras instituições, mas tu acha que tem mais que isso? Eventualmente eles vão aplicar em aula, né? E aí você vai ter aquilo repassado ao aluno, mesmo que indiretamente. Às vezes ele não passa o artigo para leitura, ele não atribui lá o conceito, mas ele até dá o conceito, repassa o conceito. Isso aí até acontece, né? Agora, na verdade, a gente está, nesse caso específico, dentro desses meios institucionais, a gente está um pouco de surfista, né? A publicidade em si, ela é uma área, digamos, o primo pobre em termos de produção de conhecimento do setor como um todo. Toda a pós-graduação, toda a questão de conhecimento foi muito mais estruturada pelo pessoal de jornalismo e, em algum grau, pelo pessoal de cinema, ligado à teoria de cinema, crítica de cinema. Então, assim, na verdade, a gente surfa um pouquinho, a gente tenta conseguir espaço, abrir espaço dentro desses outros veículos, né? Um pouco assim, dentro desses veículos estão privilegiando, tem uma tradição de estar falando, pensando, entendeu? Por outros viés, né? Que não tanto os nossos e tal, um pouco isso. Teve alguma característica da UFPE ou de Pernambuco em relação à produção acadêmico-científica que te chamou a atenção, que tenha despertado seu interesse em lecionar aqui ou atuar nesse mercado? Olha, na verdade, assim, essa resposta tem duas partes, uma mais bonita e uma menos bonita, é meio assim. Eu, na verdade, optei sim por Pernambuco de uma maneira curiosa. Eu fui aprovado primeiro no concurso, eu fui chamado primeiro em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tinha feito concurso para cá primeiro, mas fui chamado primeiro lá. E quando fui chamado aqui, eu optei por aqui, né? E com uma ideia meio assim, eu já sabia por alto que Recife já está se tornando um grande centro de produção de conhecimento de alguma maneira. Eu já sabia, por exemplo, que
áreas como a informática que já tinham renome nacional, né? Que já tinham projeção, na verdade, mundial, né? Eu já sabia que, de alguma maneira, você tinha uma pós-graduação já antiga e estruturada. É uma cidade que tem uma tradição de discutir cultura, assim, além da cultura intrinsecamente muito rica, você tem essa discussão através de editais públicos. Uma cidade que tem, mal ou bem, cinema de arte e sistemas de festival em torno desse cinema, etc. Que, por exemplo, Natal não tinha. Agora, eu saí do Sudeste, grosso modo, e aí é a parte importante desse processo, eu saí do Sudeste porque eu sabia que ia ser muito difícil eu conseguir ingressar no sistema público de lá. É possível? Mas ia ser demorado, trabalhoso. Eu sabia que eu ia enfrentar alguns sistemas de relações já fechados. Inclusive, teve um concurso, pouco depois de eu sair de lá, teve um concurso que eu poderia ter feito. E passou uma pessoa que tinha conhecimento muito próximo com o pessoal da banca, o pessoal que já estava lá dentro, etc., o pessoal do programa onde ela entrou, né? E que eu já sabia que tinha essa relação de antes. Então, assim, na verdade, teve duas etapas. Uma eu saí do Sul e Sudeste porque eu sabia que estava saturado lá, estava concentrado. Eu sabia que eu ia ter que sair. E a segunda parte eu considerei uma sorte, e também não foi só eu que... Isso aí tem até uma historinha parecida. A Nina já era conhecida minha quando veio para cá, a professora Nina. E ela, quando ela pôde fazer concurso, ela falou, não, abriu para Recife. E eu falei, olha, Recife, eu já sabia que eu ia emigrar. Eu falei, Recife é um lugar que eu iria com um sorriso, né? De orelha a orelha. Porque eu sou assim, ciente de que, de alguma maneira, é um lugar que eu não estou me afastando tanto de um padrão cultural mais intenso, que eu não estou me afastando tanto de um padrão de pensamento, mas de um lugar que tem uma história de pensamento e tal. Uma coisa que eu senti um pouco em Natal. Só que, enfim, Natal também está lá no processo, estou montando a pós-graduação, etc., né? Enfim, às vezes tem vantagem para quem é pioneiro, para quem faz isso, ela tem uma certa vantagem que é você poder, por exemplo, dar a pós-graduação um desenho, já que você está ajudando a montar, você pode dar o desenho que você quiser, né? Tem esse lado. Quando você vai para um lugar mais consolidado, mas eu fiz a opção pelo lugar mais consolidado. E assim, Recife apareceu, dentro das opções, eu vou ter que sair do Rio. Não tem muito lugar no Brasil assim com pesquisa pungente, etc. Da época, no primeiro momento que você pensava isso, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte talvez, e então, enfim, Recife, que estava aí nessa escala, para mim, dos lugares dessas opções era das mais divertidas. São Paulo é muito fechada, né? Desses lugares dos mais interessantes, tá? Porque, enfim, mal ou bem tem praia o ano todo, mal ou bem a praia é boa, né? Mas porque tem esse caráter também de lugar que está fervilhando, está vindo, né? Certo? Não um lugar já também, vamos dizer, que está surfando na sua tradição, surfando no seu tamanho, né? Tradicional. O que tu estás fazendo hoje na universidade? Quais são os teus projetos e a instituição deu o que tu acha que é necessário em relação à liberdade, verba, diferenciação? Na verdade, aí tem uma questão bem longa, tá? Eu diria assim, a instituição até está procurando dar, eu acho, vamos dizer, o UFPE como um todo. Mas eles têm critérios específicos, né? Então, por exemplo, com esses hiatos todos de mudança, eu não tive produtividade durante um tempo. Então, eu achei assim, que se eu fosse pedir para entrar na pós aqui, eu não entraria logo de cara. Eu teria que retomar a produção de artigos, etc. E aí, como eu não estou na pós, eu, por exemplo, não recebo bolsista PIBIC, porque uma boa parte da pontuação que está envolvida ali é derivada de coisas que se faz na pós-graduação, né? Soma bastante ali aquilo ali. Eu provavelmente, se eu fosse pedir uma verba específica de pesquisa, eu não ganharia da universidade, ou não seria tão fácil da CAPES também, dentro do CNPq, tá? Agora, isso tem a ver com esse padrão atual de produtividade, quer dizer, a gente se dá o recurso a quem já mostrou trabalho de alguma maneira. Isso é um problema para quem está chegando, tem que mostrar trabalho para conseguir o recurso, é confuso esse processo.
Tá? Agora, e as discussões de liberdade são, enfim, como tem essas demandas de produtividade, você entregar rápido, né? Você não pode, por exemplo, pensar muito em fazer pesquisa básica de longo prazo. Você não pode imaginar que você vai entrar num processo de pesquisa que você vai levar 3, 4, 5 anos para conseguir chegar aos finalmente dele. Entendeu? Isso não funciona dentro do padrão atual, eu acho. E é um problema grave, eu acho, desse padrão. Né? O que acontece então é que você, enfim, você tem que descobrir os caminhos para isso. Eu tenho atuado, na verdade, em dois eixos, tá? E um ainda está bem mais incipiente, está começando mais assim. Um deles é a antropologia do consumo, seguir um pouco com o que eu já fazia, aplicando aqui a realidade regional. Antropologia do consumo, enfim, essa questão mesmo é um tipo de pesquisa mais empírica, né? Combate um pouco essa tradição positivista da nossa área, quer dizer, tenta chegar perto realmente das pessoas para pensar com elas, né, e não previamente, o que faz elas, por exemplo, o que passa pela cabeça delas no mercado enquanto elas estão comprando alguma coisa, por exemplo. Tá? Porque a tradição diária era muito tentar pensar à distância, tentar quantificar isso, fazer uma tabelinha no Excel e tal, mastigar isso como gráfico, né? E, enfim, e o meu treinamento um pouco tem a ver com essa ideia de vamos lá tentar pensar sobre isso lado a lado com essas pessoas para às vezes quebrar nossos próprios preconceitos, pré-categorias e entender melhor, assim, entendeu? Enfim, e uma certa ruptura também com algumas tradições humanísticas, como eu falei. O marxismo tende a pensar o consumo um pouco previamente também, no sentido de ali há um problema, ali há, digamos, o lugar onde a sociedade se perde. E a proposta com que eu venho trabalhando há muito tempo, o pessoal todo da área tem um pouco essa tendência, é dizer, olha, se a gente ficar pensando à distância o que deveria ser, porque acontece um pouco isso na tradição, principalmente na comunicação acontece um pouco isso, pensa à distância o que deveria ser daquilo, e portanto já demoniza o que é a priori, de longe. E a ideia não, olha, vamos chegar perto e sem ficar demonizando tanto, para pensar, para tentar ver se a gente descobre alguma outra coisa daquilo ali, um pouco isso, né? Então, enfim, entender assim, olha, parece que existe um entendimento tradicional na área, não é o marxismo em geral, você tem vertentes, né? Mas o pessoal, certas vertentes do marxismo frankfurtiano na comunicação tendiam a sempre pensar o consumo como algum lugar onde a pessoa ia se alienar, se perder do que realmente importa, das relações. E na antropologia tem toda uma discussão apontando assim, olha, o consumo é um lugar onde você reitera relações muitas vezes. Descobriu que uma pessoa dá alguma coisa a uma pessoa de aniversário, enfim. Uma mãe quando vai ao mercado e procura comprar o melhor para o seu filho, comprar o mais saudável, é uma relação que ela está estabelecendo ali. Quando ela procura comprar o brinquedo que é mais seguro, sei lá, o brinquedo que é mais educativo, né? E, assim, enfim, comprar computador, comprar livro, comprar, isso tudo é consumo, né? Então, como assim o consumo é só o lugar onde a pessoa se aliena, se perde, se aliena, né? Se perde, etc, entendeu? Enfim, essa é um pouco do mote, assim. Então, eu estou aplicando isso enfim, nesse momento específico, a escolhas no consumo de alimentação, de comida, pela molecada aqui, muito assim nos fiteiros e coisa assim, né? E a segunda vertente, que está um pouco mais inicial, uma certa aproximação com o pessoal da informática em função das mudanças de área, tá? Que, enfim, mexem muito com coisas em comum com eles, né? Então, um pouco por aí. Em relação ao que tu faz, todos esses projetos que você tem aqui, né? De que forma eles vão contribuir ou você espera que eles contribuam para o conhecimento gerado em Pernambuco e na universidade? Pois é, como eu meio que antecipei, assim, essa discussão na antropologia seria um pouco que arejar as discussões de área, né? Quer dizer, tirar um pouco daquela tradição, assim, o positivismo ele procura muito fazer categorizações, né, gerais. Então dizer, olha, isso sempre funciona assim, você divide assim, você gerencia assim, você divide assado, e aí faz um manualzão,
e, bom, agora aplique isso. E aí eu sempre converso com o pessoal em torno disso. Olha, vocês vão aplicar, vocês vão ver que o manual é estranho de aplicar para negócios de pequeno, médio porte, regional, etc. Então, uma das vertentes é, vamos tentar conhecer os modos de ser do pessoal da região, etc., para saber vender para eles, conversar com eles, etc. Por aí. Isso é uma das questões. E a outra é, enfim, dado as transformações que vocês vão estar vivendo, né, na própria área, tentar mais ou menos gerar mapas, né? Tentar mais ou menos gerar alguns nortes, né? Alguma coisa que ajude vocês lá na frente a dizer, bom, é fato, vocês vão ter que estar aprendendo o resto da vida, vocês vão ter que estar atentos ao resto da vida. Mas quais são os caminhos iniciais? Quais são assim, as diretrizes que eu acho que eu posso ter para seguir trabalhando com isso, seguir aprendendo, seguir pensando, né? Seguir tendo que me educar, etc. Meio isso. O que é que você acha da greve, assim, que está acontecendo e, enfim, a questão geral da greve? Bom, a questão da greve, para mim, foi engraçada porque eu tive a impressão, pelo material que foi me chegando por e-mail, que tinha toda uma grita assim, os 4%, o problema são os 4% de aumento que estavam prometidos para março e não saíram. E aí, o aumento saiu e imediatamente foi deflagrar a greve. Eu fiquei meio que sem entender. Depois disseram, não, mas na verdade são as questões, e sempre tem, né, demandas maiores de revisão da carreira, etc. Mas um dos problemas curiosos é que a própria revisão da carreira não é uma unanimidade na área. Apesar de talvez esteja melhorando isso agora, mas enfim. E um segundo problema é, a greve é um instrumento estranho porque a gente não, no final das contas, a gente desloca as férias. Então, assim, eu acho que isso é uma discussão que sempre teve, desde a época que eu era aluno, desde a época... Enfim, a greve de professor, ela acaba prejudicando, assim, o sujeito que precisa do diploma para amanhã, porque passou num concurso e precisa de mais, esse fica desesperado. Mas isso é 1 em 100 que acontece isso, 1 em 100 alunos que tem esse problema. Que mesmo os que estão formando na nossa área, em geral, não precisam do diploma imediatamente, coisa assim. Então, assim, acaba sendo um instrumento, assim, desloca as férias. Os alunos parece que gostam, que no início tem a sensação de que estão de férias, depois eles descobrem que vão ter que ficar aqui em janeiro. Aí eles não gostam que os outros estão de férias. Entendeu? É meio assim. Então aí a Ivana Fettini até tinha colocado, olha, a gente precisa pensar ou um tipo de greve que cause algum estrago ou algum instrumento, entendeu? Porque, enfim, essa coisa de ficar deslocando férias, faz a greve agora para depois repor e no fundo nada muda, daqui a um ano está só todo mundo tentando correr atrás do calendário e depois fica tudo igual. É estranho, né? Enfim, um pouco isso. Agora, eu sou favorável por exemplo, eu acho que a área precisava de várias questões de revisão da carreira, mas também, inclusive, desse tipo, do formato da demanda de produtividade. Que havia um problema clássico, que era não havia muito uma demanda organizada, a gente não tinha que comprovar a produtividade, então os professores muito antigos, eles não queriam nem saber da universidade de direito, vinham dar aula e se muito. Agora, organizaram isso, tá bom, nós temos o que vocês têm que fazer? É isso, ok. Só que está quantitativo, está numa lógica empresarial e não numa lógica de produção de conhecimento de longo prazo, que às vezes é mais importante, né? Sem pesquisa básica, às vezes você não faz a boa pesquisa de ponta, empírica, né? A pesquisa para construir alguma coisa que vai ser entregue à sociedade, às vezes ela se baseia naquela outra que, sabe, estava pensando para daqui a 20 anos. Né? Isso aqui ainda não está contemplado, eu acho, nesse processo, me parece.